O Conselho Nacional de Justiça do Brasil, na sua recomendação número 123 desse ano, 7 de janeiro de 2022, ele determinou o seguinte, recomenda-se aos órgãos do Poder Judiciário, isso é o artigo 1º, inciso 1º, a observância dos tratados e convenções internacionais de direitos humanos em vigor no Brasil e a utilização da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, bem como a necessidade de controle de convencionalidade das leis internas. O que seria esse controle de convencionalidade das leis internas? Veja, existem muitas leis, muitas normas jurídicas, não apenas leis, existem muitas normas jurídicas vigorando ao mesmo tempo no ordenamento jurídico brasileiro. E muitas vezes essas muitas normas, elas disciplinam os mesmos assuntos e em muitas ocasiões elas acabam se entrechocando. Ou, isso mesmo, se entrechocando, seja porque elas se contradizem entre si, seja porque elas apresentam diferentes soluções para uma mesma situação jurídica. Quando isso acontece, é preciso que se faça ali um exercício de determinar qual das normas ela deve prevalecer, certo? No Brasil, quando, por exemplo, uma norma infraconstitucional ela se entrechoca com uma norma constitucional, faz-se o que significa aquilo que nós chamamos de controle de constitucionalidade. Ou seja, nós avaliamos não se a norma constitucional está de acordo com aquilo que diz a norma infraconstitucional, mas o contrário. É a norma infraconstitucional que precisa se adequar à norma constitucional. No momento em que isso não acontecer, aquela norma infraconstitucional ela perde a sua aplicação, até que ela seja compatibilizada com a norma constitucional. Existem outras normas jurídicas que vigoram no nosso ordenamento jurídico brasileiro que não são produzidas aqui no nosso território. Elas são produzidas fora do nosso território. Exemplos são as normas de direito internacional e, por exemplo, as normas de direitos humanos. As normas de direitos humanos, veja, elas independem da nacionalidade da pessoa destinatária dessa norma. Por quê? Porque ela não diz respeito à relação da pessoa com o Estado. Ela diz respeito à relação do Estado com a pessoa, seja esse Estado qual for. Por quê? Porque essa norma ela tem aplicação não pelo fato daquela pessoa ser cidadã do Estado X ou do Estado Y, mas pelo simples fato de se tratar de uma pessoa humana. O simples fato de se tratar de um ser humano, de uma pessoa humana, já faz com que ela tenha esses direitos previstos nas normas de direitos humanos. Por conta disso, as normas de direitos humanos elas devem ser aplicadas pelos ordenamentos jurídicos nacionais. E muitas vezes essas normas de direitos humanos previstas em tratados internacionais, em convenções internacionais, etc., muitas vezes elas vão apresentar soluções jurídicas que são diferentes daquelas que estão previstas nos ordenamentos jurídicos nacionais. É aí que entra o controle de convencionalidade. Por quê? A partir do momento em que um tratado internacional de direitos humanos ele é incorporado ao ordenamento jurídico nacional, esse ordenamento jurídico nacional deve estar conformado a essas normas de direitos humanos. Se isso não acontecer, é preciso que se ajuste o ordenamento jurídico nacional para que esteja em conformidade com essas normas de direitos humanos. Esse exercício, essa análise, essa ponderação para ver se essa compatibilidade está existindo ou não, é o que se chama de controle de convencionalidade. Espero que tenha ficado claro. Juliano de Henrique Melo, advogado nas áreas civil, criminal e também de direitos humanos. Muito obrigado pela sua atenção e a gente volta com mais vídeos.